Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Akira Goto. Eu sou o Cláudio Rocha. E estamos aqui no segundo vídeo da série com o nosso célebre convidado. E vamos começar e terminar também com a segunda pergunta, que é do Everton Machado, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Olá, pessoal da Sebastiani. Antes de fazer a minha pergunta, quero agradecer de coração por usar o tempo valioso de vocês para nos ajudar. O tempo valioso não só da gente, mas dos nossos convidados. E dos participantes. Né? Ah, principalmente. Porque para aguentar, não, com o Cláudio falando é outra coisa, mas aguentar me falando, me ouvindo, é outro papo. Quem trabalha nesse ramo sabe que cada minuto vale muito. Isso só me faz ficar cada vez mais fã do trabalho de vocês. A minha pergunta é: existe alguma regra que determine o estilo de tipografia que devo usar numa marca? Por exemplo, se a marca A deve usar uma tipografia mais robusta, já a marca B, uma tipografia mais leve, mais fina. Existe alguma regra que determine isso? Eu não diria regra, Kira. Eu acho que a gente pode pensar em princípios, né? Da onde vêm esses princípios? Da onde a gente pode tirar que uma marca ou um determinado estilo de letra é mais adequado que outra, né? Isso tem a ver com a nossa familiaridade, com a nossa proximidade com determinado assunto, com determinado segmento. Por exemplo, se você vai criar uma marca, é uma coisa, você vai ter que ter um procedimento de pesquisa. Se você vai criar, por exemplo, a sinalização viária, né, uma coisa para sinalização ou de aeroporto ou de rua, que tipo de letra você vai usar? É um contrassenso, eventualmente, você pensar que para livro, que é uma coisa de uma necessidade de leitura constante, você escolhe uma letra com serifa. Né? Numa placa, você escolhe, normalmente se usa uma letra sem serifa. Por quê? Se todo mundo diz que serifa é mais legível do que sem serifa. Você tem mais necessidade de leitura em movimento, sem condições ideais de visualização, de iluminação. Numa placa de rua, você está à noite querendo ir para um lugar que você não conhece, está chovendo, você está em movimento, teria que ter uma letra com serifa, porque ela é mais legível. Teoricamente, mas não existe. Eu conheço uma sinalização em Roma que usa em placas de rua, sinalização de rua, uma fonte serifada. E um livro sem serifa é uma coisa rara também. Sim. Né? Enfim, depende, são uma série de fatores que você vai ter que contemplar para definir a escolha de uma letra ou de outra para representar um determinado segmento, um determinado produto. Né? Não tem uma regra também, não tem uma... Você vai adotar certos princípios. Eu gostaria de citar um designer muito famoso, Bob Gill, que fala que a solução do problema está no próprio problema. Então você não tem que ir atrás da regra. Você precisa olhar para aquele problema, entender a dinâmica, a lógica que está por trás daquilo, qual é a essência e como você vai transmitir os atributos daquele produto, daquela marca ou daquele serviço, se for no caso uma marca para banco, uma marca para alguma coisa que não tem um produto, né, de consumo, qual é a escolha que você vai fazer? Qual é a personalidade que você vai tentar materializar dentro de uma determinada proposta de marketing, né? Uma necessidade mercadológica, de comunicação. Nesse sentido, você tem um conhecimento, você estudou, né, os princípios de design e estudou um pouco de história da tipografia, um pouco da tipografia em si, para poder entender quais são os atributos que uma letra, que uma determinada fonte pode passar para aquele determinado produto. Né? Então, não é uma questão só de prática ou de familiaridade, é também questão de design. Né? Por exemplo, em cosméticos, é muito comum encontrar uma fonte que se chama Optima. Né? Virou quase que um atributo. Em capas de revista femininas, a fonte Didot é uma constante. Se forem ver escolinhas infantis, que fonte você vê? Comic Sans. Né? Por quê? Porque ela tem um atributo de ser fofinha, de ser amigável, de ser um pouco infantil.
Né? Sim. Então tem uma tendência, tem uma certa... um cadeamento natural. Tem uma série de percepções já intrínsecas na própria fonte, de acordo com sua utilização. Uhum. Da mesma forma que houve aquela febre, a febre da Zapfino, né, que era utilizada em tudo que queria transmitir sofisticação, elegância, vinha com a bendita da Zapfino. Exato, essa é uma preocupação. Quais são os atributos? Você falou elegância, sofisticação, algumas letras têm essa característica porque já foi incorporado no nosso inconsciente, subconsciente, por repetição, né, por presença. Sim. Agora, a questão é, se estrategicamente você quer se colocar dentro da linguagem da categoria, ou você vai criar um fato novo, vai criar uma coisa que vai romper, né, vai surpreender, você quer ser igual ou quer ser um diferente. Em inglês, o Mark tem um termo que chama Me Too. Você afirma que aquilo é pertencente, que aquela marca pertence àquele segmento. Aí, nesse sentido também, você pode prescindir de certos atributos, ser uma marca um pouco mais neutra, por exemplo, usar a Helvética. Né? A Helvética não passa muito atributo, mas não é só o logotipo que transmite esses atributos. Tem as peças de comunicação, né? Tem uma série de elementos que vão compor o imaginário da marca. O logotipo, no mínimo, ele não pode negar. Isso é legal. Ele não pode negar, mas também não precisa afirmar. Não precisa ter toda a responsabilidade de transmitir todos os atributos da marca no logotipo. E eu acho que sua pergunta, Everton, é importante a gente também lembrar assim que a gente tem essas características intrínsecas, mas o que está em torno do ambiente dessa marca? Quando a gente fala assim, a marca que eu estou desenvolvendo tem um atributo tradição muito forte em você, mas você vê nos concorrentes, todo mundo não usa serifa. Se você botar uma não serifada, você vai ter a tradição ali. Mas, eu sou um inovador no universo de marcas sem serifa. Se você botar uma serifa ali, você já está sendo diferente, você está sendo inovador em cima desse conjunto, que é a categoria que o Cláudio comentou. E o que eu vejo que é interessante nessa situação, teve um exemplo de um cliente, aí falando um pouco de cor, que nós fizemos uma linguagem de categoria, analisando as marcas concorrentes do segmento, no setor de engenharia. O setor de engenharia, o que a gente conseguiu pensar de resultado ali, de informação? Que a cor azul marinho são empresas mais tradicionais, empresas mais inovadoras adotavam verde. E aí, no segmento de farmácia de manipulação, essa relação era exatamente o contrária. Então, assim, você falar que uma tipografia, voltando aqui à questão da tipografia, uma tipografia é tradicional, depende muito do contexto também. Então, assim, por isso que é importante a gente ressaltar essa questão, a gente parar de falar regras, dogmas, mas fala desses princípios, né? Existem esses princípios mesmo, como a Comic Sans em escolas infantis, Didot nas revistas de moda. Uma outra fonte que é muito constante, por exemplo, em filmes, cartazes de filme, imagem dos filmes que vão para as capas de DVDs e assim por diante, a Trajan é uma constante também. É um caso assim que transmite uma determinada, vamos dizer assim, imponência para certos tipos de filme. Né? Então, a gente trabalha com o imaginário. Então é possível usar esses recursos ou para confirmar ou para se encaixar e para afirmar uma coisa que a gente sabe que vai ser compreendido de maneira automática ou por estranhamento. Essa questão, além da tipografia, você comentou o código de cores. Há uns anos atrás eu trabalhei na implantação da marca Tírio no Brasil. E no segmento de polpa de tomate, né, para molho. Sim. Qual era o código dominante na categoria? Vermelho. Vermelho. A gente usou o código azul nas embalagens. Então você tinha na gôndola uma massa de vermelhos, de repente uma massa de azul. Criava um distanciamento, um destaque, que ajudou a marca se colocar, se apresentar no mercado pela diferenciação. Não entrou como mais uma, entrou como
Uhum. como uma personalidade única. Única. E aí vem nesse contexto, né, de você ver uma massa numa gôndola inteiramente vermelha, de repente um espaço ali azul. Uhum. Então, concluindo ou resumindo, a fonte, o logotipo, pode sim afirmar, nunca deve negar, né, os atributos, mas lembrando que a responsabilidade não é só do logotipo, é um conjunto de ferramentas que se usa, né, em ferramentas até em relação à linguagem, mas também como ferramentas de marketing, né, para gerar um conjunto compreensível da ideia da marca. O logotipo é uma das ferramentas, é uma das peças utilizadas na construção da marca. Perfeito. E agora você comentando isso, Cláudio, me veio até o exemplo que é da Balduca. A Balduca tem uma característica meio manual ali, mas é uma tipografia sem serifa, mas que a tradição ali permeia nos outros pontos ali, que os pontos da própria loja, conceito deles, da Casa Balduco, a propaganda. O fato de ser artesanal. Né, contraponto à questão industrial, né, nessa área alimentícia, é importante, as pessoas valorizam isso. Sim. Então o logotipo tem as cores quentes, né, vermelho, dourado, amarelo. Faz parte desse imaginário. Se fizesse cores frias e um logotipo não manuscrito, nunca ia passar esse atributo, ia negar. Só na letra e no código de cores, você pode usar em outros segmentos também, que vai funcionar, vai transmitir o quê? O atributo de uma coisa calorosa, uma coisa próxima, amigável. São coisas, às vezes, bem objetivas, coisas mais subjetivas, mas que já fazem parte de um código, vamos dizer, que o nosso público, né, na nossa cultura já faz sentido. Em outras culturas, pode ser que o vermelho e o amarelo representem outro tipo de coisa. Né? Mas nessa cultura isso já faz parte de um código dominado por todos. Perfeito. Pô, bacana, Cláudio. Pô, Everton, só a pergunta foi muito pertinente, muito bacana aqui para essa discussão. E dando gancho à sua pergunta falando de tipografia, estamos lançando aqui embaixo uma lista de interessados para o curso do tipo ao logotipo do Cláudio Rocha, que traz exatamente essa discussão, não do fazer logotipo, mas esse pensar logotipo, pensar tipografia como logotipo dentro de toda essa contextualização, trazendo não essas regras que a gente comentou aqui, mas esses princípios que a gente comentou. E é isso. Gostaria de complementar alguma informação do curso? Sim, é um curso que estou tendo muito prazer em desenvolver. É uma pesquisa que eu já faço há uns 3 anos, de como logotipos em diversos segmentos foram se consolidando e consolidando uma linguagem. Então, esses princípios eles são tanto técnicos quanto conceituais, né, em relação a segmentos, ao mercado, a um público específico. Mas o meu olhar vai para dos detalhes. A gente desce aos detalhes, entende como uma lógica construtiva se articula, né, com esses outros elementos das ferramentas de marketing para a construção da marca como um todo. Então, é um olhar muito detalhado e eu estou bem contente com o resultado, com as questões que vêm surgindo dessa análise. São vários aspectos que vale a pena a gente olhar, prestar atenção, porque design é feito de detalhes. Se a gente não olha para os detalhes, com certeza esses detalhes não chegam até o olho do cliente de uma maneira definida e clara, mas a percepção deles, a imagem de um produto é construída não só de um produto, né, de qualquer peça gráfica, através do equilíbrio, né, de formas e contraformas, de informação e pausa, né, como a gente e no logotipo isso precisa ter uma eficiência máxima, né, porque tem que responder a várias situações de aplicação em vários contextos diferentes e tem que ter sempre a mesma eficiência, não só eficiência estética, mas também eficiência de comunicação, né? Perfeito. Então a gente poder olhar para esses detalhes está sendo, né, até para mim que estou desenvolvendo essa pesquisa, está sendo muito enriquecedor, né? E poder compartilhar isso é mais legal ainda. Pô, show de bola! E esse foi mais um vídeo do Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. E até a próxima!